Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Congresso Nacional derruba veto de Lula e presos pelo 8 de janeiro têm penas reduzidas. Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e escancara a crise no governo Lula. Dívida do governo chega a 10 trilhões de reais em março. Donald Trump conversa com Putin sobre guerra na Ucrânia e espera solução para o conflito nos próximos meses. Pentágono afirma que guerra contra o Irã custou 25 bilhões de dólares. Mulher é entubada após filho colocar fogo na própria moto durante fiscalização. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. Agora, Jair Bolsonaro e outros presos de 8 de janeiro vão ter as penas reduzidas. O Congresso Nacional derrubou na tarde de hoje o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. Os deputados foram os primeiros a votar. O placar ficou em 318 a favor da derrubada e 24 contra. Na sequência, os senadores votaram e o placar foi de 49 a favor e 24 contra. Só um minuto. Eu vou proclamar o resultado. Votaram sim 24 senadores e senadoras. Votaram não 49 senadores e senadoras, no total de 74. Rejeitado no Senado Federal. O veto vai à promulgação, ressalvados os dispositivos prejudicados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. O projeto da dosimetria permite a redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e pode beneficiar 190 pessoas. O texto impede a soma de 2 crimes e estabelece que deve ser aplicada apenas a pena do crime mais grave. Pouco antes da votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou trechos do projeto sobre a progressão de pena. Esses pontos não foram votados. O ex-presidente pode ser beneficiado com a derrubada do veto. Em tese, ele só poderia avançar do regime fechado para o semiaberto em 2033. Mas com a nova regra, Bolsonaro pode mudar de regime entre 2 e 4 anos. O texto também prevê que cabe ao Supremo Tribunal Federal recalcular as punições de cada um dos réus. O pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, agradeceu aos parlamentares pelo presente de aniversário. Ele afirmou que a derrota do Partido dos Trabalhadores é a vitória do Brasil. O Senado Federal rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira de ministro no Supremo Tribunal Federal. Essa foi a primeira vez em mais de 130 anos que a Casa rejeita uma indicação. O plenário do Senado rejeitou nesta quarta-feira a indicação de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. De acordo com matéria da Agência Brasil, foram 42 votos contrários e 34 favoráveis. Para que a indicação de Messias fosse aprovada, eram necessários pelo menos 41 votos dos 81 senadores. Com a rejeição, a indicação foi arquivada. Esta é a primeira vez em mais de 130 anos que o nome de um indicado a ministro do STF é rejeitado. A votação da indicação de Jorge Messias durou pouco mais de 7 minutos. Senadores da oposição comemoraram a derrota do governo. Mais cedo, o nome de Messias havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com 16 votos favoráveis e 11 contrários. A indicação de Jorge Messias foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva há cerca de 5 meses, mas a mensagem oficial com a indicação só chegou ao Senado no início de abril. Ele foi indicado pelo governo federal para assumir a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que anunciou a aposentadoria antecipada da Corte e deixou o tribunal em outubro de 2025. Após essa derrota, ainda na noite de ontem, o presidente Lula sinalizou que deve escolher um novo nome ainda neste ano.
Membros do governo avaliam que houve falhas na articulação política dentro do Congresso Nacional para a aprovação de Jorge Messias. O presidente Lula fez uma reunião com os aliados do governo no Palácio da Alvorada, após os senadores da República rejeitarem o nome de Jorge Messias para o STF. O petista afirmou que deve escolher um novo nome para a Suprema Corte. E, segundo relatos, isso deve acontecer nas próximas semanas. Aliados que participaram da reunião avaliaram que o placar evidenciou traições dentro da base. Segundo informações, pessoas próximas ao presidente avaliaram que houve falhas na articulação política no Congresso. Segundo eles, lideranças não conseguiram antecipar que o resultado no plenário seria desfavorável ao indicado. Mas a tentativa do governo de incluir um novo ministro na corte não será fácil. Isso porque, segundo parlamentares, o presidente da casa, Davi Alcolumbre, tem sinalizado que não pretende submeter a plenário nenhum outro nome indicado pelo governo antes das eleições. A dívida bruta do governo geral avançou para mais de 80% do produto interno bruto do país. Chegou a 10 trilhões e 400 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, esse é o maior nível da dívida desde julho de 2021. O aumento da dívida, segundo o Banco Central, se deu por conta dos juros nominais, da emissão líquida de dívida e também do efeito da desvalorização cambial. A dívida líquida do setor público também cresceu, chegou a mais de 8 trilhões e meio de reais. O desemprego no Brasil voltou a crescer, chegou a 6,1% no primeiro trimestre do ano. O IBGE diz que esse resultado é o menor nível já registrado para o período do ano, desde 2012. A pesquisa mostrou que a taxa de desocupação veio em linhas com as expectativas do mercado. Segundo Adriana Berigui, coordenadora da pesquisa domiciliar do IBGE, a variação está associada a fatores típicos do início do ano. Segundo ela, a perda de pessoal no comércio se concentrou principalmente em ocupações como vendedores, balconistas e atendentes. De acordo com os dados, a população desocupada chegou a mais de 6 milhões e meio. A população fora da força de trabalho chegou a 66 milhões. O IBGE também mostrou que os rendimentos seguiram em alta. O ganho médio habitual chegou a R$ 3.722, um avanço de 1,6% no trimestre e de 5,5% em um ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros para 14,5% ao ano. Apesar das tensões em torno da guerra no Oriente Médio, o Banco Central cortou nesta quarta-feira os juros pela segunda vez seguida. De acordo com matéria da Agência Brasil, por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,25 ponto percentual, para 14,5% ao ano. A decisão era esperada pelo mercado financeiro. De junho de 2025 a março deste ano, a Selic ficou em 15% ao ano, o maior nível em quase 20 anos. O Copom voltou a cortar os juros na reunião passada, em um cenário de queda da inflação. No entanto, a guerra no Oriente Médio, que se refletiu no aumento dos preços de combustíveis e de alimentos, dificulta o trabalho do Comitê de Política Monetária. Em nota, o Copom não deu pistas sobre a evolução dos juros. O texto informou que está monitorando a guerra no Oriente Médio e os efeitos de um possível prolongamento sobre a inflação. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas pela terceira vez consecutiva. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros inalterados na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano pela terceira reunião consecutiva, provavelmente a última de política monetária presidida por Jerome Powell. As taxas estão no menor nível desde setembro de 2022. A decisão da autoridade monetária ocorre em meio à grande incerteza decorrente da guerra no Oriente Médio. A economia se expande em ritmo sólido. Embora a criação de empregos tenha permanecido baixa, o desemprego pouco mudou nos últimos meses. A inflação subiu e se agravou, em parte refletindo o recente aumento dos preços globais da energia. O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros inalterada. Consideramos a atual postura da política monetária apropriada para promover o progresso em direção às nossas metas de pleno emprego e inflação de 2%.
4 dos 12 membros votantes se opuseram à decisão. Outros 3 apoiaram a pausa, mas não a declaração do Banco Central, sinalizando uma mudança para taxas de juros mais baixas. Este foi o maior número de votos dissidentes desde 1992. A instituição segue uma trajetória de cortes nas taxas de juros desde o final do ano passado. Ainda nesta quarta, Powell afirmou que pretende permanecer no Banco Central como membro do Conselho de Governadores após o término de seu mandato em 15 de maio. Ele também parabenizou seu provável sucessor, Kevin Warsh, pelo avanço em seu processo de confirmação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia. O presidente americano Donald Trump recebeu no Salão Oval os 4 astronautas da missão Artemis II, que retornaram há algumas semanas de uma viagem ao redor da Lua. Durante o encontro, o presidente disse acreditar que a NASA tem boas chances de levar astronautas ao satélite natural da Terra ainda no seu mandato. Bem, temos uma chance. Quer dizer, não gostamos de dizer com certeza porque aí você diz, falhamos. Mas acho que podemos dizer que estamos adiantados em relação ao cronograma. Então temos uma boa chance. Na conversa com jornalistas, Trump também comentou a ligação telefônica com Vladimir Putin. De acordo com o republicano, a conversa foi muito boa e focada principalmente na Ucrânia. Eu não falei sobre o espaço, não, eu falei sobre a Ucrânia. E falei um pouco sobre o Irã. Falei sobre alguns assuntos diferentes, principalmente sobre a Ucrânia. E tivemos uma conversa muito boa. Acho que vamos chegar a uma solução relativamente rápido, espero. De acordo com o Kremlin, Putin propôs o cessar-fogo na Ucrânia para o dia 9 de maio, data em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945. O presidente russo também teria alertado Trump sobre as consequências danosas de uma retomada da ação militar no Irã, país alvo de ataques dos Estados Unidos e de Israel. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento alertou que a guerra no Irã pode levar mais de 30 milhões de pessoas à pobreza. A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que fez disparar os preços da energia e dos fertilizantes, poderia colocar mais de 30 milhões de pessoas na pobreza. Este é o alerta do chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. De acordo com Alexander De Croo, um estudo após 6 semanas de guerra acredita que, mesmo se o conflito terminasse neste momento, 32 milhões de pessoas seriam empurradas à precariedade em 160 países. A guerra provocou o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde normalmente transita 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo. A escassez de suprimentos e os altos preços levaram países da África e da Ásia a impor uma combinação de medidas, como o racionamento de combustível e a redução da semana de trabalho para diminuir o consumo. Algumas nações reduziram os impostos sobre combustíveis para amortecer o impacto sobre os consumidores. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a guerra terá um impacto profundo em países da África subsaariana ou asiáticos como Bangladesh e Camboja. As nações insulares em desenvolvimento também serão fortemente afetadas. Para evitar que a pobreza se aprofunde, o PNUD estima que são necessários cerca de 6 bilhões de dólares em subsídios para apoiar os mais vulneráveis. O Pentágono revelou os gastos com a guerra no Oriente Médio. Foram quase 125 bilhões de reais em quase 2 meses de conflito. O controlador interino do Pentágono, Jules Hurst, disse que a guerra contra o Irã já custou 25 bilhões de dólares, ou 124,9 bilhões de reais. Ele acrescentou a congressistas que a maior parte deste valor se destina a munições, desde o início em 28 de fevereiro do conflito batizado de Operação Fúria Épica. O secretário de Defesa Pete Hegseth declarou posteriormente, perante a mesma comissão do Congresso, que o custo estimado era inferior a 25 bilhões de dólares e defendeu a guerra. O maior desafio, o maior adversário que enfrentamos neste momento são as palavras irresponsáveis e derrotistas dos democratas do Congresso e de alguns republicanos. 2 meses se passaram, lembro, 2 meses de conflito, para que não me esqueçam. E minha geração entende quanto tempo estivemos no Iraque, quanto tempo estivemos no Afeganistão, quanto tempo estivemos no Vietnã. 2 meses e uma luta existencial pela segurança do povo americano. O Irã não pode ter uma bomba nuclear. Estamos orgulhosos desta empreitada.
Estou orgulhoso de que o presidente Donald Trump tenha tido a coragem de fazê-la e espero compartilhar mais sobre o que as nossas tropas realizaram. Os Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha aérea em larga escala contra as forças armadas e os dirigentes iranianos em 28 de fevereiro. Trump prorrogou indefinidamente o cessar-fogo inicial de 2 semanas que havia interrompido os combates, mas o conflito e as consequências econômicas permanecem sem solução. O diretor da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, alertou que guerra no Oriente Médio causou a maior crise energética da história. O mundo enfrenta a maior crise energética de sua história. O alerta foi feito nesta quinta-feira pelo diretor da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol. The world is facing the biggest energy. O mundo está enfrentando a maior crise energética da história e o que está acontecendo agora mostra que, infelizmente, estávamos certos. Os mercados de petróleo e gás estão passando por grandes dificuldades. Os preços do petróleo agora, quando verifiquei pela última vez, estão acima de $120, o que está pressionando muitos países. Além do petróleo e do gás, fertilizantes, que são muito importantes para os países em desenvolvimento, petroquímicos e enxofre. Todos estão com fornecimento interrompido. Portanto, nosso mundo está enfrentando um grande desafio energético e econômico. So our world is facing a major energy and economic challenge. Assim como aconteceu com a invasão russa da Ucrânia em 2022, o conflito no Oriente Médio evidenciou a forte dependência mundial dos combustíveis fósseis. O fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, onde passavam 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, disparou os preços do barril de petróleo a níveis não vistos em 4 anos. O Brent do Mar do Norte chegou a ser cotado nesta quinta-feira a $126, ou R$629, enquanto os Estados Unidos também impõem um bloqueio naval aos portos iranianos. O prolongado fechamento dessa passagem marítima crucial para o comércio mundial ameaça causar problemas de abastecimento e escassez a longo prazo. Israel interceptou hoje, próximo à Grécia, mais de 20 embarcações de uma flotilha que velejava em direção à faixa de Gaza. 211 ativistas foram presos. Outros 30 barcos seguem a caminho do território palestino. Um ônibus colidiu com um carro parado e os 2 veículos caíram no rio Sena, perto de Paris. 4 pessoas que estavam no coletivo foram resgatadas. 4 pessoas foram resgatadas do rio Sena, perto de Paris, nesta quinta-feira, depois que um ônibus dirigido por um motorista em treinamento colidiu com um carro estacionado antes de cair na água. O ônibus circulava pela localidade de Juvisy-sur-Orge, a sudeste de Paris, quando saiu da estrada e caiu no Sena. Promotores disseram que o motorista e mais 3 pessoas estavam no coletivo e acrescentaram que as circunstâncias ainda não foram esclarecidas. As autoridades não deram detalhes sobre o estado de saúde dos resgatados. A polícia afirmou ter aberto uma investigação sobre o caso. O ônibus ficou completamente submerso perto de uma ponte e o carro estacionado com o qual colidiu também caiu no rio. Várias embarcações de resgate, um drone e helicópteros foram mobilizados. A deputada local, Claire Lejeune, disse que o ônibus era dirigido por um motorista que estava em treinamento, mas sob supervisão. O ministro do Interior do Equador, John Heinberg, afirmou que o país vai construir quantas prisões forem necessárias para encarcerar traficantes. 74 mil pessoas foram presas no ano passado. O ministro do Interior do Equador, John Heinberg, está confiante nos esforços de combate ao crime do governo de Daniel Noboa. O presidente de direita implementou políticas linha dura desde que assumiu o cargo em 2023, como a construção de prisões de alta segurança. As instalações foram comparadas ao controverso centro de confinamento de terroristas estabelecido por Nayib Bukele em El Salvador. Em novembro, o governo equatoriano inaugurou sua primeira prisão, onde chefes da máfia e políticos condenados por corrupção foram encarcerados.
Tivemos quase 600 drones tentando chegar à prisão de El Encuentro desde o início da construção. São 600 drones de grupos do crime organizado. Houve também drones da imprensa que tentaram chegar lá, mas conseguimos impedi-los. Eles estão apavorados com as prisões que o país está administrando adequadamente. O governo planeja iniciar em maio a construção de um segundo presídio com capacidade para aproximadamente 15 mil pessoas, cuja localização está sendo mantida em segredo por motivos de segurança. O ministro afirmou que a nova unidade abrigará criminosos de alto risco que precisam ser mantidos incomunicáveis. Todo o que seja necessário por a segurança do país, Dissemos que faremos o que for necessário para a segurança do país. Uma terceira prisão? Sim, provavelmente, e quantas forem necessárias. A mensagem é clara. O país que foi entregue a criminosos por governos anteriores não vai se repetir. Não vamos negociar nem fazer acordos, vamos atacá-los e enfraquecê-los. Pouco depois de assumir o cargo, Noboa declarou o Equador em estado de conflito armado interno e mobilizou as forças armadas nas ruas, o que gerou acusações de uso excessivo da força por parte das forças de segurança. Heimberg destacou que 74 mil pessoas foram presas no ano passado. Organizações de direitos humanos questionam a política prisional de Noboa e denunciam violações dos direitos dos detentos. Centenas morreram de tuberculose ou em confrontos entre presos, e alguns familiares relatam casos de desnutrição. Pelo Equador passam 70% da cocaína proveniente de seus vizinhos Colômbia e Peru, os principais produtores mundiais dessa droga. E no próximo bloco, mulher é entubada após filho colocar fogo na própria moto durante fiscalização. E a movimentação nas estradas paulistas nesta véspera de feriado. Estudantes do ensino fundamental no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, assumiram o volante de um ônibus após a motorista desmaiar enquanto dirigia. Cerca de 40 crianças estavam a bordo. O ônibus havia acabado de deixar a escola Hancock Middle School, quando a motorista Lian Taylor, de 46 anos, sofreu uma crise de asma. Ela tentou pegar a medicação, mas perdeu a consciência antes de conseguir usá-la. Os alunos perceberam o que estava acontecendo e interviram na direção do veículo. Jackson Casnavan, de 12 anos, estava sentado logo atrás da motorista. Percebeu que o ônibus começou a sair da faixa. Ele assumiu o volante e pediu que colegas chamassem ajuda. Outro aluno do 6º ano, Darius Clark, também de 12 anos, acionou o freio. Juntos, os dois conseguiram conduzir o ônibus até o canteiro central e parar o veículo em segurança. Os estudantes ainda usaram um nebulizador e administraram a medicação na motorista. Lian Taylor se recuperou totalmente e disse que os jovens salvaram a vida dela e de todos que estavam dentro do ônibus. Os alunos foram homenageados em um evento escolar 2 dias depois do ocorrido e vão ganhar um passeio com almoço em um restaurante escolhido por eles. Uma mulher foi entubada após ser gravemente ferida por um incêndio em Domingos Martins, no Espírito Santo. O filho dela incendiou a própria moto para evitar que policiais a levassem. O Everton Pereira Oliveira, de 33 anos, ateou fogo na própria motocicleta durante uma fiscalização de trânsito da Polícia Militar, em Domingos Martins. A mãe dele tentou impedir a ação, mas foi atingida pelas chamas. Ela precisou ser entubada, com queimaduras graves no rosto e no braço. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista foi abordado porque a moto estava sem placa de identificação. Após ser informado das medidas administrativas e da retenção do veículo, o condutor deixou o local e retornou com a placa, mas ela apresentava avarias nos pontos de fixação. Na sequência, ele percebeu que não conseguiria prender a placa e então ateou fogo no veículo. O Everton também está internado e vai ser encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. Ele foi autuado por tentativa de homicídio com o emprego de fogo, crimes de incêndio e resistência à ação policial. Um caminhão desgovernado a serviço da Enel atropelou um motociclista em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Testemunhas disseram que a vítima morreu na hora e que o motorista do caminhão fugiu do local. A vítima foi identificada como João Gabriel de Souza, de 19 anos. Ele trabalhava como vendedor em uma loja de peças para motocicletas e estava no local por causa de um problema mecânico.
O motorista e o ajudante do caminhão se apresentaram à delegacia. A Enel lamentou a morte e disse que acompanha o caso. O cabo do Exército, Ronald Barcelos, foi preso por tentar matar um homem a tiros em um quiosque na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A tentativa de homicídio aconteceu após um desentendimento entre o militar e um cliente. Policiais militares afirmaram que Ronald Barcelos tem histórico de envolvimento em crimes graves e que já foi investigado por porte ilegal de arma de fogo e também por uma outra tentativa de homicídio. Hoje é véspera de feriado e as autoridades paulistas estão de olho nas estradas. Segundo cálculos da Agência de Transporte do Estado, ao menos 18 milhões de veículos devem circular pelas rodovias. A agência estima mais de 2,5 milhões de veículos no trecho Anhanguera-Bandeirantes. Nas rodovias que ligam a cidade ao litoral, são esperados cerca de 1.300.000 veículos. A Artesp também informou que os motoristas devem encontrar mais guinchos e ambulâncias em circulação, além de viaturas posicionadas em pontos estratégicos. Operações especiais também não estão descartadas. O sistema Anchieta Imigrantes pode ter as pistas alternadas para melhor fluidez. Segundo o governo, obras programadas serão suspensas nos períodos de maior movimento e o transporte de cargas especiais terá restrições. Nos horários de pico na descida para o litoral, será implementada a Operação Descida, com 7 faixas destinadas ao litoral e 3 sentido capital. E a seguir, fãs de Shakira lotam praia de Copacabana. E os gols da Copa Libertadores da América. Um atleta chinês de apenas 16 anos bateu o recorde mundial de escalada nos Jogos Asiáticos de praia. Ele fez um tempo de 4,58 segundos até o topo do paredão. Após o feito, ele disse que não fez preparação extra e que também não esperava bater o recorde. E os fãs da cantora colombiana Shakira se reúnem na praia de Copacabana. A cantora já está no Rio de Janeiro e se apresenta no próximo sábado. Dança. E muita expectativa cercam o Copacabana Palace, um dos pontos mais emblemáticos do Rio de Janeiro. É que uma certa loba já está hospedada no hotel e os fãs estão ansiosos para uivar com ela no próximo sábado na praia mais famosa do Brasil. A cantora colombiana Shakira já está em terras cariocas antes do mega show de sábado e dezenas de fãs esperam para ver a artista. Desde Madonna, que abriu esse portal maravilhoso aqui de todo mundo no Rio, as pessoas virou um evento, né? Durante a semana toda as pessoas vêm para Porto Copa, vêm para a praia, querem ver artista e ao mesmo tempo querem fazer bagunça, que é maravilhoso. Todo mundo eu acho que espera vê-la pessoalmente, né? Se eu ver, eu acho que eu vou abraçar, querer tirar foto, enfim. Eu acho que essa energia, ela envolve todo mundo que está aqui em volta do Copacabana. E se você não veio, venha, porque aqui está incrível. O evento Todo Mundo no Rio começou em 2024 com Madonna e no ano passado Lady Gaga bateu o recorde de maior público para uma cantora mulher. A expectativa é que seja o maior show da carreira dela, né? Então, assim, a gente está muito feliz, muito empolgado e a expectativa é muito alta. Os organizadores esperam um público superior a 2 milhões de pessoas no show gratuito que acontece no próximo sábado. A prefeitura fez um estudo que aponta que o espetáculo deve movimentar a economia da cidade em aproximadamente 800 milhões de reais. O Todo Mundo no Rio já entrou no calendário de eventos do Rio de Janeiro, com shows no mês de maio até pelo menos 2028. Flamengo e Palmeiras entraram em campo pela Copa Libertadores e ficaram no empate contra os adversários. O Palmeiras empatou fora de casa com o Cerro Porteño. John Arias aproveitou um chute cruzado e abriu o placar. No segundo tempo, Juan Iturbe chutou de longe. A bola bateu na trave e voltou nas costas do goleiro Carlos Miguel. Placar final, 1-1. O Flamengo também empatou. O Mengão jogou fora de casa contra os Estudiantes de La Plata, na Argentina. Bruno Henrique driblou a marcação e cruzou para Luiz Araújo abrir o placar.
No segundo tempo, Guido Carrídio mergulhou de cabeça para empatar. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem Timão contra o Peñarol pela Copa Libertadores da América, 9 horas da noite. O Gospel News de hoje fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite e não esqueça que amanhã, no feriado de 1º de maio, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem a primeira corrida e caminhada de rua Pro Marcha para Jesus. A gente vai sair às 7 da manhã lá do Parque da Independência, num trajeto de 5 quilômetros que será transmitido ao vivo aqui na Rede Gospel de televisão. Amanhã ainda também tem Marcha para Jesus no Dia do Trabalhador, lá na cidade de Avaré, a partir das 2 horas da tarde. A caminhada vai sair de frente da EMAPA e a concentração com os shows na Concha Acústica no centro, com Renascer Praise, Gabriela Rocha, Juliane Souza, André e Felipe, JP e Vicky Tim. E você que estiver na zona leste de São Paulo, vá prestigiar o 3º programa da gravação do Gospel Singer, que acontece na Fábrica de Cultura a partir do meio-dia, a Fábrica de Cultura do Belenzinho. Um final de semana abençoado para todos vocês e sexta-feira a gente está de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite e até lá.